nós teremos aqui no estúdio a minha primeira convidada, que é uma psicóloga que vai falar sobre os desafios profissionais e pessoais da mulher. É a Camille Homer e ela vai falar um pouco desse caminho seguido, né, para atingir um auge na profissão e depois como equilibrar com todas as outras tarefas que as mulheres têm. Nós também vamos receber aqui, já que hoje é o Dia Mundial da Audição, vamos receber uma fonoaudióloga para falar da nossa qualidade, né? Os cuidados que devemos ter é com a Márcia Bonetti. Já já você vai poder participar com a gente também. Você também vai ver uma matéria que vai falar sobre os percevejos e como que os pesquisadores têm criado um método de controle biológico desses bichinhos aí. E é claro que não vai faltar, né? A nossa receita de hoje é um bolo vulcão explodindo sabor na sua tarde de quarta-feira. Então, ó, fique com a gente que está começando o Vida em Foco. Que tal a gente conversar hoje um assunto cabeça aqui sobre a jornada das mulheres, profissional, pessoal? Não tem como falar só a questão profissional das mulheres, né? Porque a gente acaba se cobrando muito. A gente gosta dessa vida, entendeu? E é por isso que a gente convidou aqui a Camille Homer, que é psicóloga, mas também ela é especialista em gestão estratégica de pessoas, é certificada em coaching, programação neurolinguística, hipnose, constelação empresarial, conselho e gestão de empresas familiares. E você também é coautora desse livro aqui, né? Mulheres do RH, o Isso poder mesmo. feminino na gestão de pessoas. Que legal. Sai mais um que o Mulheres no Varejo. Que legal, seja bem-vinda. Obrigada. Quer dizer, bem-vindas, né? Porque tem uma... É Gabriela? É Gabriela. A Gabriela está que tá estreando junto, hoje. já estreando na TV. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. Quando eu falo assim que a mulher gosta de ter várias tarefas, a psicologia fala um pouco disso ou não? Fala sim. É? A gente tem muitas habilidades de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que algumas pessoas acham que Sem ficar doida, né? Tipo... Sem ficar doida. A gente consegue pensar em 20 coisas ao mesmo tempo, né? E com muita tranquilidade. O que para os homens não é tão fácil e eles acham que a gente é doida mesmo, né? Mas a gente tem essa diferença que já vem lá, se a gente for pensar lá na Idade das Cavernas, a nossa função era coletar e cuidar das crianças que andavam, enquanto a deles era caçar. Então, o nosso cérebro, desde essa época, ele já é diferente dos homens. Né? A gente tem que ficar atento a tudo que está acontecendo. Sim, e acabamos desenvolvendo essa habilidade de multitasking, né? De fazer várias coisas. Isso. Legal. Mas isso traz também alguns desafios, né? Porque quando a gente fala em carreira, e daí a gente olha para a nossa atualidade hoje, as mulheres estão cada vez mais se envolvendo até no mundo masculino, que eu vou chamar masculino assim, onde muitas vezes os homens que dominam ou dominavam. Exato. E acabam muitas vezes pensando igual aos homens. E como que fica todo o resto da feminilidade, da questão pessoal mesmo? Essa é uma questão muito legal da gente falar, principalmente no mês da mulher, né? Que a gente fala bastante de valorizar. Eu, na minha experiência, eu fui diretora de grandes empresas e sou conselheira de grandes empresas e muitas vezes eu sou a única mulher na diretoria ou no conselho. E a gente vê como a gente consegue trazer um colorido diferente, um pensamento diferente para os homens, né? E olhar para a nossa carreira e ser mulher sem perder a feminilidade, como você está falando, é um desafio. Porque às vezes a gente se coloca contra os homens. E eu acho que não é esse caminho. Não, é nós e eles, né? Sim. A gente precisa entender o universo masculino e eles precisam entender que a gente é multitarefa. Que a gente é profissional, que a gente é cobrada em ter uma estética assertiva e adequada para onde a gente está. E a gente chega em casa e a gente tem filhos, tem mãe, tem amigos, a gente tem muitos papéis que a gente assume e que a gente não abre mão. Sim. E às vezes a gente vê o homem abrindo mão de alguns para ficar com o papel profissional. Então esse eu vejo que é o desafio feminino, assim, nos dias de hoje. Cada vez mais, a gente fala um pouquinho nesse livro, cada vez mais as mulheres elas precisam se colocar, porque elas são tão capazes quanto os homens, mas sem deixar de lado esse olhar para o ser mulher, para o cuidado, né, com a família e com o que ela mais acha que é importante.
E já que você mencionou o livro, eu vou pegar ele aqui, Mulheres do RH, o poder feminino na gestão de pessoas. Vem nessa capa bonita aqui. Sim. Esse livro, ele fala do quê? Ele foi feito por várias mulheres que contam as suas experiências na gestão de pessoas, como elas trilharam os caminhos. A gente vê que no varejo, em serviços e às vezes até em RH, a gente tem muitas mulheres na base. E são poucas que crescem para diretoria, para gerência e que tem espaço. Então, a gente conta aí... A gente ainda vê as esses nossas números histórias. menos mulheres na liderança. Ainda vê. Isso mundialmente ou mais no Brasil? Mundialmente. A gente ainda luta mundialmente para ter essa igualdade. Em alguns países, como o Brasil, a gente vai demorar ainda para chegar, mas eu, por exemplo, participo de vários grupos, como o grupo da mulher do Sicredi, Mulheres no Varejo, o grupo da Associação Comercial, né, de mulheres. A gente participa desses movimentos para incentivar outras mulheres empreendedoras a seguirem a sua carreira, né? A se especializarem, a estudarem, a serem o que elas quiserem. Né? Então, esses grupos de mulheres, que são vários aqui no Brasil, têm empoderado umas às outras, feito mentoria umas às outras para incentivar esse crescimento. É um pouquinho isso que a gente quer com o livro, contar as nossas histórias e mostrar que a gente teve vários desafios, mas não foram eles que pararam. Legal. Agora, fazendo um paralelo um pouco com o que a gente viveu em 2020, ainda estamos vivendo com a pandemia, teve muita gente que ficou em home office, continua ainda em home office, e eu acredito que, de alguma forma, isso nos ensinou a trabalhar mais à distância. Sim. Né? E aí eu fico pensando o seguinte, quando a gente olha do ponto de vista de uma empresa, e você vê que os homens, eles têm disponibilidade muito maior do que a mulher. Isso não dá para negar, porque, por exemplo, você está grávida, eu já fiquei grávida 2 vezes. Sim. Você vai ter um momento em que você vai se afastar para cuidar do seu filho, você precisa disso. Sim. Né? Sim. E, ao mesmo tempo, a empresa vai ficar, vamos dizer, sem essa mão de obra, né? Que não deixa de ser. Sim. Por conta da maternidade e outras questões. O que eu vejo, né, que eu quero colocar isso na discussão, é que a gente acabou aprendendo que não necessariamente precisamos estar presentes para fazer acontecer. Exato, né? exato. Você vê isso como um caminho que facilitaria um pouco esse acesso à liderança, enfim, ao crescimento da carreira das mulheres, até considerando essas ausências que são necessárias e tudo mais do mundo feminino? Eu acho que o Covid, ele abriu vários olhares dentro das empresas, né? Eu tenho uma empresa de consultoria que é a Prioriza, então eu trabalho com várias mulheres gestoras, né? E a gente percebeu que o estar em casa, o home office, fez com que os maridos, os pais, entendessem como é a rotina de ter uma criança 24 horas pedindo por atenção, né? Isso fez com que dividisse mais as tarefas e também fez com que as empresas percebessem que a qualidade não está no estar presente. Né? A qualidade está no estar presente de corpo, alma e coração, que é um pouco diferente. Né? Não é porque você está na sua casa que você não vai ser tão produtiva quanto a empresa. Exato. Então, eu acredito que isso tudo para a gente vai agregar, porque eu vou poder ficar, no meu caso, com a minha filha em casa, né, por um tempo e sem uma licença maternidade que vai durar 4 meses, né? Ela pode nem existir agora, porque eu tenho possibilidade de fazer reuniões online, como talvez ela pode até você, estender. entre aspas, perca essa... Porque a licença te dá o direito de ficar 100% dedicada a teu filho. Sim. E nesse híbrido acaba que a gente trabalha um pouco mais, né? Sim, acaba trabalhando mais. Acaba. Mas veja que interessante, Carol. A questão de depressão pós-parto, ela vai ser melhor. Porque a gente vai conseguir não deixar de ser profissional. Porque isso faz diferença para as mulheres, sim, nessa transição. Sim, porque o que a gente vê é que mulheres que estão acostumadas a trabalhar bastante, que são a maioria, a gente gosta do que a gente faz, a gente se dedica muito, né? Eu não acredito muito naquela história de que você vai para o trabalho, você é uma, você em casa é outra. A gente carrega todas as nossas histórias em todos os nossos lugares, né? Então, eu acredito muito que isso vai facilitar, porque a gente não precisa deixar de ser profissional para ser mãe. Que é um dilema grande das mulheres. Não precisa deixar de exercer nenhum desses papéis, né?
Não, a gente precisa realocar tudo isso. E, às vezes, conversar com um psicólogo, ou conversar com o RH da empresa, ou com alguém que possa te orientar, até alguém que já passou por isso, faz você entender como você consegue acomodar todos os papéis e o que a gente falou, sem deixar de ser mulher, sem deixar de ser feminina. Que eu acho que é o mais importante, não somos nós contra eles. Sim. Somos nós e eles. Um desafio que acho que também nós temos é a questão de... por essa capacidade de fazer várias coisas e até gostar dessa loucura, Sim, né? Porque, sim. vamos falar a verdade, que a mulherada gosta, né? De carregar um pouco o mundo das costas. A gente gosta. Só que isso pode causar, em determinado momento, um peso muito grande. Sim. E eu não sei se essa cobrança acaba vindo das próprias mulheres, se é uma coisa interna, que a gente se cobra e a gente acha que tem que fazer tudo e quer fazer cada vez mais, ou se de alguma forma a gente tem uma cobrança externa. Como que você vê isso? Eu vejo que são as duas coisas, né? Quando a gente começa uma carreira e a gente pensa em chegar à diretoria ou chegar em grandes posições, no começo da nossa carreira a gente é provocado o tempo inteiro a provar que a gente é tão boa quanto, né? A gente se inscreve e às vezes para uma entrevista e a pergunta é: você já é casada? Você quer ter filhos? Né? E muitas vezes durante uma entrevista já tem essas perguntas, né? Isso cada vez menos, mas ainda tem empresas que olham para isso como um empecilho para a contratação. Né? Então, a gente vai tendo barreiras que fazem a gente ficar mais calejada e estudar mais, e se preparar mais, e se dedicar mais, e dar o máximo que a gente pode para chegar onde a gente quer. Né? Em contrapartida, também tem a cobrança, né, interna, como a gente estava falando, que é a gente se dar mais, e as empresas, elas também querem mais. Né? Algumas empresas, infelizmente, ainda têm o olhar machista de que a mulher não é capacitada o suficiente para ganhar o mesmo tanto que um homem. O que é uma grande bobagem, porque se a gente for olhar as estatísticas, as mulheres estudam mais que os homens. Né? E em alguns países, como o Brasil, acabam ganhando muito menos em alguns cargos. E tendo acesso a oportunidades muito mais remotas, porque a empresa muitas vezes acha que a mulher não vai aceitar porque tem que viajar. Né? Ou acha que não vai aceitar porque a carga de trabalho é muito grande. E muitas vezes nem pergunta. Eu sou da opinião de que se for transparente para os dois lados, mesmo que a empresa às vezes... dependendo do cargo que vai exercer, se vai exigir muito, acho que também não tem nada demais perguntar, né? Se os planos da pessoa, se isso vai fazer diferença. Mas é uma opinião minha, né? Eu concordo. É que a gente acaba vendo que acaba se colocando muitas barreiras que às vezes nem existem. Exato, né? exato. E que vai se contornar se tiver essa inclusão, se tiver dando oportunidade, enfim. Eu acredito como você, acredito que a diversidade é que traz a riqueza das empresas, né? Na minha empresa, a gente trabalha muito que a felicidade dá dinheiro. Né? E às vezes a gente pensar que você estar num emprego que você é feliz ali, você gosta de estar ali, você gosta dos seus líderes, você gosta do que você faz, por isso você se dedica, você vai crescer mais rápido e a empresa só vai ter ganho. Sim. Então eu sempre penso que não é sobre o gênero, é sobre o gostar, né? É sobre a paixão. A paixão. Quando você tem brilho no olho, você tem paixão, você chega longe e você nem enxerga muito esses obstáculos, porque você está disponível para o crescimento. Eu acredito muito nisso. Sim, legal, isso é importante. E que dica que você pode dar, então, para essas mulheres, já que a gente está falando especificamente de mulheres, né? Para que elas encontrem essa paixão e possam fazer isso acontecer? Eu falo muito, Carol, que a gente precisa se conhecer. Esse é o primeiro passo. A gente precisa saber o que a gente gosta, o que nos irrita, porque sempre vai ter uma coisa que irrita e tira a gente do nosso centro, o que a gente gostaria de fazer e procurar pessoas que já fizeram aquilo. A gente tem diversas mulheres fantásticas no Brasil que podem ser o nosso exemplo e que estão mais acessíveis do que a gente imagina. É mesmo? Nesses grupos de mulheres que eu participo, a gente tem pessoas que são presidentes de grandes empresas, a Luísa
empresa do Magazine Luiza, que é super acessível, né? A gente tem diretora da Nicei, por exemplo, diretora do Casa Fiesta, que são pessoas super acessíveis e que se você contactar elas, com certeza elas vão te dar dicas e vão ajudar. Então, esses grupos de mulheres, seja do Sicredi, que eu participo da Associação Comercial, de líderes de empresárias, líderes de bairros, a gente faz com que as mulheres troquem e se apoiem. Isso eu acho que é fundamental para a gente dar o próximo passo na carreira. E acho que algo que tem crescido bastante também no Brasil, principalmente agora nesse último ano, são as mulheres empreendendo também, né? Sim, muito. Acho que tem muito a ver, né? Começa uma carreira, de repente chega num ponto da vida, fala, tá, quero ter filhos, preciso de mais flexibilidade de horário, vai empreender achando que não vai trabalhar muito, né? Então, a minha carreira foi assim, né? Eu fui diretora de uma rede de farmácia, uma das 10 maiores redes de farmácia do país. E quando eu cheguei lá, eu falei, acho que eu vou montar uma empresa. Né? Eu lembro que muita gente falou, você tá louca, né? Você chegou até aqui com o salário que você tem, com os benefícios que você tem, com a possibilidade de crescimento Brasil. Você vai largar tudo e montar uma empresa? E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque tá ligado à paixão. Né? Então, a dica que eu dou é, se você quer, estude, se planeje, procure alguém que já fez esse caminho e faça o caminho. Não dá para se atirar, porque nesse momento de Covid, a gente vê muitas incertezas. Sim. Mas a gente vê muita gente dando certo, como você falou. Sim. Né? Gente que nesse momento deu o clique de se vou largar tudo e vou fazer bolo, ou vou fazer artesanato, ou vou empreender, como a gente conhece tantas mulheres, né, aqui em Curitiba, e que estão dando mais certo do que antes, né, tanto financeiramente quanto a felicidade é maior. Então, eu acho que o autoconhecimento é a chave para a gente buscar o nosso sucesso. Seja ele o sucesso aonde a gente achar que é. Eu concordo. E às vezes nessa busca pela resposta da paixão, né, por esse autoconhecimento, às vezes tem pessoas que acabam ficando onde estão, e só que realizadas, né? Acontece isso também. Exato. Porque quando a gente tem autoconhecimento, a gente começa a perceber o outro lado. A gente para de reclamar e para de perceber que a culpa é do outro e também percebe a nossa parcela de culpa. Né? Nunca é só do outro. Né? Geralmente, quando eu não estou gostando de uma situação, eu vou me blindando e vou tendo comportamentos muito diferentes daquele que eu devia. Então, quando eu paro para me olhar, eu faço com que Nem meu se ambiente... reconhece, né? Exato. Eu faço com que meu ambiente fique melhor. E isso já é suficiente para trazer essa felicidade que a gente está falando. Exatamente. Né? Que legal. Para a gente fechar, algumas dicas para as mulheres conseguirem equilibrar melhor entre todas as atividades que tem, mais o trabalho, quem tem filho em casa... Tudo um pouco. Eu acho que a primeira é a gestão do tempo. Né? Se organize. Veja o que você tem para fazer, o que pode delegar, porque a gente tem essa ânsia de fazer tudo, de ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa em tudo. Né? Ser boa em tudo não significa ser perfeita em tudo. Né? Isso eu acho que é uma dica. A gente tem habilidades e outras faltam. Né? E está tudo certo. Então, acho que planejar seu tempo, ter tempo para você mesma. Né? A gente precisa do control-alt del, eu falo. A gente precisa do estado de fluxo. A gente precisa saber o que nos faz bem para que a gente possa dizer, calma, agora eu preciso voltar para o centro e depois eu continuo. Essa é uma dica, assim, que pode ser pequenas coisas. Pode ser aquela foto que você tem no celular, que você olha, suspira e fala, é por isso que eu trabalho, vamos continuar. Mas você precisa ter essas pequenas pausas para o seu corpo, para o seu cérebro. Né? Eu trabalho muito com PNL, com programação neurolinguística, então a gente fala que a linguagem, o cérebro e a mente, o corpo é uma coisa só. Sim. Né? Seu cérebro fala, tô cansada, seu corpo já se posiciona com tô cansada e aí é ladeira abaixo. Né? Então, cuidar o que você fala para você mesmo. Né? Eu sempre costumo dizer nos coaches, você se olha no espelho e fala, nossa, que linda! Por dentro e por fora. Né? Esse é o primeiro passo. É você gostar do que você vê no espelho para te encorajar a seguir em frente. Eu acho que essas são, assim, as dicas. Essencial isso, né? Muito legal, muito bom. Bom, o teu contato, Camille, você está no Instagram como Camille Homer e também tem o site, né, da empresa priorizegestão.com.br. Isso mesmo. Certo? Isso mesmo. Para mais dicas aí para você seguir a Camille também. Obrigada, viu, pelas... Eu que agradeço, foi ótimo. Por toda a conversa aqui, tenho certeza que ajudou a mulherada no Brasil hoje.